Vamos para a lição de número 3, lição muito importante, as abominações do templo. Então veja bem, mesmo muitos já estando ali no cativeiro da Babilônia, Deus vai mostrar ao profeta Ezequiel que estava lá no cativeiro da Babilônia. Deus pega ele, transporta ele lá a Jerusalém em visões e mostra para ele as abominações do templo, ou seja, idolatria dentro do templo. Então, mesmo nós estando crente, mesmo nós estando dentro da igreja, nós corremos sério risco, temos que tomar cuidado com a idolatria. O textual está dizendo: e disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Está lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Verdade prática, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, apóstolo Paulo deixou claro que a vinda de Jesus, quando estivesse muito próximo à vinda de Jesus, muitos iriam se apostatar da fé. E quantos nós temos vistos, né? Quantas pessoas nós temos visto que eram crentes fiéis, que pregavam a santa palavra, a doutrina, a verdade, e depois acabam se afastando e tornando-se inimigos da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 8, versículo 5, versículo 6, também o versículo 9 ao 12, e o versículo 14 e também o versículo de número 16. A introdução está dizendo: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. Então, o livro de Apocalipse é um exemplo clássico, né, desse modelo. Então, o profeta Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Então, no capítulo 1 e também ali capítulo 40 ao 48, além do capítulo 8 ao 11. Então, o capítulo 8, que nós estaremos estudando agora, inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pela qual Deus revelou ao profeta as abominações no templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então isso aí serve de alerta para nós hoje também, viu? Na parte primeira aqui da nossa lição, sobre a visão. No item 1, a segunda visão. Então agora é a segunda visão de Ezequiel. As visões do capítulo 1 ao 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. Né? A visão lá da carruagem da glória de Deus, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no sexto ano, no mês sexto. Então agora ele vai falar sobre esta visão, né? Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Então veja bem, Ezequiel está no cativeiro da Babilônia, Deus pega ele, transporta lá, mostra o que está acontecendo dentro do templo, e isso antes que o templo fosse destruído, porque quando Ezequiel estava ali profetizando, quando ele dizia o fim vem, vem o fim, ele estava falando sobre isso. Então Deus mostra para ele, olha aqui, ó, diga que a idolatria permanece no meio do povo e pior ainda, dentro do templo, aqueles que teriam que estar ensinando a palavra, vivendo a palavra, estão dando mau testemunho e estão fazendo pior. E nos nossos dias também tem acontecido isso. Muitos que eram para dar bom exemplo, né? Até mesmo pastores, ensinadores da palavra, estão causando escândalos. Mas o Senhor Jesus Cristo já havia, através da sua palavra, previsto tudo isso. Por isso nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. No item 2 da primeira parte, as visões das abominações no templo. Então veja bem, ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra. Ele diz assim que
a visão que ele viu, né? Um ser resplandecente. Aí ele vê que viu um formato de mão pegando assim nos seus cabelos, levantando ele entre o céu e a terra, e agora leva ele lá em Jerusalém. Algumas pessoas pensam que ele foi levado, o corpo físico mesmo, né? Mas nós entendemos que ele foi levado ali em espírito, porque ele fala que o Senhor deu a ele visões. Então as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo ali naquele exato momento, né? E também as profecias que ele fala profecias que vão acontecer em curto, médio e longo prazo. Daniel teve visões de coisas futuras. O próprio Deus falou com ele, né? Ó, encerra essas visões porque não é para o seu tempo agora. São coisas que vão acontecer aqui no futuro. E da mesma forma o apóstolo João, quando o Senhor Deus também ali na ilha de Patmos, né? Leva ele em espírito ali e manda ele escrever todas aquelas visões que o Senhor Deus dá a ele, daquilo que vai acontecer no futuro. Então são visões de coisas futuras. Nós chamamos de escatologia, né? Estudo das coisas futuras. Então diz ali Apocalipse 1,19: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então o nosso Deus, ele pode mostrar coisas futuras, pode mostrar as coisas que estão acontecendo no presente. Por quê? Porque Ezequiel estava na Babilônia e Deus quis mostrar para ele a idolatria que ainda estava acontecendo lá com o povo de Jerusalém. Ou seja, mesmo na luta, mesmo na prova, eles não se convertiam ao Senhor. No item 3 aqui, como entender as visões de Deus. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo em Jerusalém. Então já citei para vocês que alguns imaginam que foi assim, literalmente o seu corpo, né? Incorpore. Mas não, a própria Bíblia está dizendo aqui, ó, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, que é o capítulo 8, versículo 3. E depois ele retorna a Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduz o profeta no interior do templo para mostrar para eles as abominações que estavam acontecendo ali. Razão pela qual, né, a destruição do templo seria inevitável. Amém? Parte 2 aqui da lição, sobre as abominações. Então vamos falar vamos dividir aqui as abominações em duas partes para nós explicarmos. Então sobre as abominações, parte 1. No item 1, a imagem de ciúmes. Então que imagem era essa? O termo ciúme do hebraico, né, kiná, significa zelo, ciúme, ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera, deusa também conhecida como bosque e poste ídolo. Então muitos imaginam que essa imagem ali era a imagem de Azera. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azera. Então, no 2 Reis conta essa história no capítulo 21. E ele colocou dentro do templo uma imagem de escultura. Veja bem, se é abominação ao Senhor. Mas que foi destruída pelo rei Josias. Então, muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta, essa imagem tenha sido colocada de volta no templo, né? O uso de expressão imagem de ciúme explica por que a idolatria provoca o quê? Ela provoca o ciúme de Deus. Alguém vai dizer assim, pastor, mas ciúme não é um sentimento ruim? Veja bem, sempre que nós falamos tudo relacionado a Deus, é de modo diferente. Então o amor de Deus ele é perfeito, a justiça de Deus é perfeito. E quando o próprio Tiago falou isso, né, que o nosso Deus, que o Espírito Santo tem ciúme de nós, então esse ciúme de Deus significa zelo. Então Deus tem ciúme da igreja, Deus tem ciúme de você, ele não divide você, viu? Você é propriedade exclusiva de Deus, amém? No item 2 aqui da segunda parte, o culto aos animais. Por quê? Porque quando Ezequiel é transportado ali, a Bíblia fala para ele cavar, ele cava, aí ele consegue entrar ali dentro, ele vai ver o quê? Ele vai ver essa imagem de escultura, ele vai também ver ali vários desenhos de animais, porque isso foi trazido do Egito. Lá no Egito tinha-se o costume de adorar, né, animais. Então, o culto aos animais e aos répteis, esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Então, dentro do templo, estava havendo o quê? Um culto clandestino, um culto a outros deuses. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado nas paredes do interior da casa de Deus, né,
toda sorte de animais. O que é isso? É zoolatria, significa adoração aos animais. Então, o que é zoolatria? Adoração aos animais. É, então, nós temos que entender o que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que tira a preeminência, né? Que tira o primeiro lugar de Deus. Então, o primeiro lugar sempre é Deus, sempre Deus está acima de tudo, de todos. Se nós colocarmos alguma coisa, né? Seja ela qual for, que seja um filho, que seja uma casa, que seja um carro, que seja um emprego, que seja um animal, qualquer coisa que esteja acima disso, nós vamos caracterizar idolatria. Então nós temos que tomar então este grande cuidado, né, com a zolatria. Ela é típica dos egípcios que viam nos animais símbolos ou emblemas. Então eles consideravam os animais receptáculos das formas do poder divino. E hoje, né, no nosso planeta que estamos vivendo, nós temos o país da Índia, onde ali, né, tem muita também tem, como ali tem várias etnias ali, cada uma com o seu modo de religiosidade. Nós temos ali também, na Índia, muitos locais da Índia, né, tem a vaca como um símbolo divino. E também ali na Índia tem um templo ao deus rato. Ali tem mais de 15 mil ratos nesse templo. Então ali é considerado o quê? O rato ali é considerado um deus naquele templo. Então há ali os seus adoradores. Para nós, da nossa cultura do Brasil, né? Parece uma coisa assim totalmente fora do nosso padrão de entendimento, mas ali é feito isso. Então você veja bem que lá antigamente foi trazido vamos dizer assim, essa idolatria foi copiada do Egito, viu? No item 3 aqui, os 70 anciãos. O ancião, em hebraico, zaquém, literalmente significa o quê? Idoso, né? Significa idoso no hebraico, né? E no grego é presbíteros, significa o mais velho. Não necessariamente que o presbítero tenha que ser o mais velho em idade, mas significa o quê? Mais experiente, tá? Mais experiente. Então, ambas se referem a pessoas mais velhas, mais experientes, líderes comunitários. O termo também ainda significa príncipe, líderes da comunidade cristãs também, né? Não se tem informação detalhada sobre esses 70 homens, esses anciões, nada há nas escrituras que indica uma referência ao Sinédrio, viu? Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com este nome no Antigo Testamento. Então parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, parece, viu? Então alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, então Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, né? De um filho ou uma filha que acaba se apostatando da fé. Então, significa que a família toda buscava a Deus, era temente a Deus, mas de repente alguém ali no meio acaba se desviando. Infelizmente isso acontece. Aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Que Deus tenha misericórdia, que a gente possa olhar para a Bíblia Sagrada e confiar no único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E saber que o nosso Deus não é feito por mãos humanas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria, viu? Na parte 3 aqui da nossa lição, sobre as abominações, vamos falar agora da parte 2, né? No item 1, o ritual de Tamuz. Olha só, Deus mostrou para Ezequiel que ali estavam fazendo um ritual a Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses, né, morto no submundo, e no período da seca ficava morto ali, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram as mulheres que tinham essa profissão, né, de ir em velórios para chorar, e para que as outras pessoas também pudessem chorar. Então eles tinham esse ritual aqui, ó, em adoração a Tamuz. Então Tamuz, em favor de Tamuz, no segundo dia do mês, para
que ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras, eu já expliquei, eram planteadoras profissionais, tá? Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, ou seja, uma mistura de cultos, né? Então, ao mesmo tempo que eles adoravam o Deus Todo-Poderoso, Yahvé ou Javé, ao mesmo tempo também estavam ali adorando a Tamuz. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque isso tem acontecido nos nossos dias. Ao mesmo instante que a pessoa está ali adorando a Deus, né? Está dizendo, ó, só o Senhor Jesus pode salvar. Então, está também colocando toda a sua confiança em algo que não é Jesus, em algo que não é Deus. Então, temos que tomar este grande cuidado, viu? Então, os hebreus, depois do cativeiro da Babilônia, deram ao quarto mês do calendário religioso, né, o nome de Tamuz. Então, junho, julho, lá, para eles, o nome, né, desse mês é Tamuz. Então, olha só aqui como que ficou marcado na cultura judaica, né? No item 2 aqui, os adoradores do sol. Então, eles, que é o Ezequiel, viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Então, era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito da idolatria. Havia no Egito o templo sol, viu? Então, no Egito havia também o templo sol, Bet Semes, em hebraico, né? A casa do sol. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta. É vindo do grego Hélio e Pólios, cidade do sol. Não confundir essa cidade com Bet-Semes, viu, em Judá. E aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico Heliópolis em grego, viu? Então, a cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Então, no Egito, havia vários, mas vários deuses, né? Você vê lá que o rio que passava ali, o rio Nilo, para eles também eles consideravam como Deus, o Sol, a noite. Então, tudo isso, toda essa, vamos dizer assim, toda essa cultura de idolatria dos povos, foi absorvido pelo povo de Israel. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que tomar cuidado para nós não absorvermos as coisas do mundo para a nossa vida. Todo esse ritual, a falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. É isso que Deus mostrou ao profeta Ezequiel. Falou, olha aqui, você está no cativeiro, tem muitos aqui no cativeiro, estou corrigindo o meu povo, mas meu povo não quer se consertar. Deus está corrigindo a igreja e a igreja precisa se consertar. Nós precisamos nos disciplinar, precisamos nos colocar mais perto de Deus e olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor, valorizar a palavra do Senhor, sermos conduzidos pela Bíblia Sagrada e não sermos enganados por falsos mestres que se levantam, né? E sempre se levantaram e vão continuar se levantando contra a obra do Senhor. No item 3, que da última parte, os anciões na casa do profeta. Então, agora retornando ali no capítulo 8, versículo 1, porque diz ali no capítulo 8, versículo 1, começa, né, a nosso estudo aqui, ele começa dizendo assim, ó, e disse-me, filho do homem, levanta, ali no capítulo 8, diz que ele estava de frente ali com esses anciãos. E aí vem a pergunta, né, o que aqueles anciões estavam fazendo ali? Então, veja bem, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, porque mesmo no exílio, eles permaneciam ali, colocando em prática a sua fé, ainda que o nosso Deus tinha dito a eles, vocês vão para a Babilônia, Jeremias tinha avisado, vocês vão para a Babilônia, mas lá na Babilônia vocês podem casar, vocês podem constituir família, vocês podem buscar Deus, que Deus vai guardar vocês, mesmo lá na Babilônia. Então esses anciões parecem que exerciam essa autoridade sobre eles, né? Uma liderança. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, né, Evil Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim, o rei, né, da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Então os anciões vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Então Ezequiel, todos perceberam que ele era um profeta de Deus, então havia esse respeito por ele e os anciões buscavam ali também conselho, né? No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Ou seja, de uma forma ou de outra, o que nós entendemos é que Ezequiel já tinha uma grande importância ali no cativeiro e que os próprios anciões estavam ali perante ele, né?
para se manter também, se fosse o caso, informados. E isso parece ser pouco provável, né? Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então veja bem, vocês lembram vocês lembram que o profeta Jeremias estava profetizando em Jerusalém e havia falsos profetas atrapalhando a profecia dele? Então lá no exílio também havia aqueles que atrapalhavam ali a vida de Ezequiel. Então não é sempre assim, viu? Então busque a Deus, seja cheio de Deus, fale da vinda de Jesus, fale que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, mas sempre vão ter aqueles que atrapalham. Que Deus nos guarde e nos livre, né, dos atrapalhadores da sua obra. Conclusão, aprendemos com as 4 cenas do então, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, que um Deus santo não tolera o pecado, tá? Então, Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu em Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, vamos tomar cuidado com o sincretismo religioso, com a mistura, né, de coisas que não são santas, com o culto, com o paganismo dentro da igreja. Que Deus nos guarde e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. Por que a segunda visão de Ezequiel pode ser entendida como preterista e ao mesmo tempo futurista? Preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos dele, né? E futurista por quê? Porque ele também falou de coisas futuras que iam acontecer a curto, médio e longo prazo. Como explicar a expressão imagem de ciúme? A imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúmes no nosso Deus. Então Deus, ele tem você e tem a igreja como povo particular seu. Pergunta 3. Como os egípcios viam a zoolatria? Então eles praticavam a zoolatria, né? Eles adoravam animais. Por quê? Porque eles imaginavam que os animais eram receptáculos, né, das formas do poder divino. Pergunta 4. Qual era o objetivo do ritual das carpideiras da visão de Ezequiel? Então o ritual delas era lamentar, né, ali chorar, porque Tamuz, então as carpideiras choravam ali em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Então na mente deles, Tamuz, quando era período de seca, estava no submundo ali, morto. E quando vinha o período da chuva, era quando ele ressuscitava, e isso eles faziam o quê? Faziam vários rituais de adoração, então, a essa divindade. Pergunta 5. Onde Moisés condenou o culto do sol? No Egito, né, o culto ao sol era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo dessa idolatria, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Então, veja bem, não é somente o culto ao sol, o culto a qualquer culto, né? Culto, seja ao sol, seja à lua, seja qualquer divindade, é pecado. Então, tudo que você colocar acima de Deus, tudo que você colocar como prioridade acima do nosso Deus, sempre será chamado de idolatria. Então, que Deus nos guarde e nos livre da idolatria, para que nós possamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.